Os anticorpos maternos são a maneira pela qual as mães conseguem proporcionar uma proteção contra antígenos infecciosos para os seus filhotes. É uma imunidade chamada imunidade passiva, uma imunidade em que o animal não precisa se ocorrer a exposição a um patogênio para que o seu organismo crie uma imunidade. Na dependência das características da placenta de cada espécie, pode haver maior ou menor grau de passagem de anticorpos maternos durante a prenhez. A absorção do colostro depende da existência de permeabilidade intestinal às moléculas da imunoglobulinas. Sendo assim, é necessário que haja, durante as primeiras 24 horas de vida, a absorção desse colostro, podendo se estender até cerca de 72 horas após o parto. É de extrema importância que haja essa absorção do colostro para que esse filhote possa conseguir ter uma imunidade passiva, uma proteção inicial para os seus primeiros meses de vida. Uma proteção contra agentes infecciosos em que a mãe já pode ter sido exposta. E caso ocorra desse filhote ser exposto a algum desses agentes infecciosos, o corpo dele vai conseguir, de certa forma, lutar contra aquela doença, por conta dos anticorpos maternos que foram passados através do colostro. É de extrema importância que haja a transmissão dos anticorpos maternos para o filhote através do colostro, pois oferece uma proteção passiva inicial ao recém-nascido contra algumas doenças infecciosas. Doenças infecciosas em que a mãe já pode ter sido exposta. É uma proteção importante, especialmente nos primeiros meses de vida, pois o sistema imune do filhote ainda não está desenvolvido. A transmissão dos anticorpos maternos vem reforçando a proteção do recém-nascido, podendo transmitir anticorpos específicos para que, durante os seus primeiros meses de vida, haja ali uma proteção inicial para esse filhote. Após o parto, os anticorpos maternos podem sofrer um declínio, não atingindo os níveis protetores. Mas durante um período da vida desse filhote, esses níveis que não são protetores podem interferir ainda assim com a resposta da vacinação. O período da vida em que os níveis de anticorpos maternos estão abaixo do nível protetor, mas acima de um nível de interferência com a vacinação, é chamado de janela de suscetibilidade imunológica. Evidentemente, com a proteção conferida pelos anticorpos maternos é específica para cada doença, o período de janela de suscetibilidade também varia conforme a enfermidade, podendo situar-se, de forma geral, entre 8 a 12 semanas de vida. Durante o período de janela imunológica, os filhotes, mesmo sendo vacinados, são suscetíveis a doenças, o que deve motivar medidas para que não haja exposição desse filhote a agentes infecciosos. Os anticorpos maternos são imunoglobulinas, principalmente IgG, transmitidas da mãe para o filhote através do colostro, que é o leite produzido nas primeiras horas após o parto. Esses anticorpos conferem imunidade passiva temporária, protegendo o filhote nas primeiras semanas de vida contra diversas doenças. A presença de anticorpos maternos pode neutralizar os antígenos presentes na vacinação, antes que o sistema imunológico do filhote possa reconhecê-lo e montar uma resposta ativa. Isso reduz a eficácia da vacina. Vacinas vivas atenuadas são mais propensas a serem neutralizadas pelos anticorpos maternos. Vacinas inativadas, menos imunogênicas e podem ter eficácia ainda mais comprometida. Esse fenômeno cria uma janela imunológica crítica,
Se a vacina for aplicada cedo demais, os anticorpos maternos bloqueiam a resposta. E se for aplicada tarde demais, o filhote pode ficar vulnerável a infecções. A interação entre vacinação e anticorpos maternos é fundamental na imunização precoce de filhotes. Esses anticorpos transmitidos de mãe para o filhote pelo colostro oferecem proteção temporária contra as doenças. No entanto, podem interferir na eficácia da vacina, ao neutralizar os antígenos antes que o sistema imunológico do filhote reaja. Vacinar muito cedo reduz a eficácia. Vacinar tarde aumenta o risco de infecção. A imunidade passiva é a proteção temporária conferida ao filhote por meio dos anticorpos maternos, especialmente através do colostro, o primeiro leite, ingerido nas primeiras horas após o nascimento. Esses anticorpos oferecem defesa imediata, mas não estimulam o sistema imunológico do filhote a produzir sua própria proteção. A duração dessa imunidade é limitada, geralmente de 6 a 16 semanas, dependendo da quantidade de anticorpos recebidas. A imunidade ativa é adquirida quando o sistema imunológico do filhote é estimulado, geralmente por meio de vacinação ou exposição a agentes infecciosos ou inativados. Essa imunidade é mais duradoura, pois o organismo do filhote cria memória imunológica para se defender contra futuras exposições ao mesmo agente. É de extrema importância que haja interação entre imunidade passiva e imunidade ativa, pois a presença de anticorpos maternos pode interferir na eficácia das vacinas. Por isso, o esquema vacinal em filhotes é feito em diversas doses, geralmente iniciando por volta da 6ª ou 8ª semana e se estendendo até a semana 16, para garantir a eficácia quando a imunidade passiva começar a cair. A transferência de anticorpos depende da integridade e saúde da mãe, da qualidade e ingestão do colostro, das condições do parto e do ambiente em que os filhotes nascem e se desenvolvem. Cuidados adequados nesse período crítico são essenciais para garantir a imunidade inicial e a sobrevivência dos neonatos. Em cães e gatos, os filhotes nascem praticamente sem anticorpos, devido ao tipo de placenta que impede a transferência desses elementos durante a gestação. Assim, a principal forma de imunidade passiva ocorre pela ingestão do colostro nas primeiras horas de vida. A qualidade e a quantidade do colostro, além da capacidade do intestino dos filhotes de absorver os anticorpos, são fatores cruciais nesse processo. Problemas como estresse materno, doenças durante a gestação, distúrbios no parto ou ambientes inadequados podem comprometer a produção do colostro e o comportamento da mãe, dificultando a amamentação. Quando os filhotes não recebem o colostro, recomenda-se o uso de soro ou plasma de animais adultos. A eficácia da transferência pode ser avaliada por exames laboratoriais, como a dosagem de enzimas hepáticas, GGT ou FA, ou a medição direta de imunoglobulinas séricas. A falha nessa imunidade passiva aumenta o risco de infecções de mortalidade neonatal, pois apesar de nascerem com os órgãos do sistema imune completamente formados, os neonatos caninos e felinos não estão aptos a combates patológicos de forma eficaz, portanto, estão sujeitos à morte por infecções. Filhotes de cães e gatos recebem anticorpos da mãe pelo colostro, mas essa proteção é temporária, passiva e pode interferir na eficácia da vacina, especialmente antes das 6 semanas de idade. Esse período crítico é chamado de janela de vulnerabilidade, em que os filhotes estão parcialmente protegidos, mas ainda não conseguem responder bem à vacinação. Por isso é essencial seguir corretamente o cronograma vacinal.
A vacinação em cães filhotes. De 6 a 8 semanas, uma dose da V8 ou V10. De 9 a 11 semanas, a segunda dose da V8, V10, podendo vir com gripe canina e mais uma dose da Giardia. 12 semanas, entramos com a terceira dose da V8 ou V10, mais a antirrábica, conhecida como de raiva, com a sua segunda dose da Giardia e o reforço da de gripe, se for necessário. Depois disso, reforço anual de todas as vacinas. Vacinação em gatos filhotes. A partir de 8 semanas, V5. A partir de 9 semanas, V3 ou V4. De 3 a 4 semanas depois, segunda dose das vacinas aplicadas. A partir de 12 semanas, a de raiva, sendo dose única, e após isso, reforço anual. Gatos adultos, se nunca vacinados, 2 doses com 3 a 4 semanas de intervalo, reforço anual ou trienal, dependendo da vacina e da saúde do animal. Em gatos idosos ou com doenças crônicas, o protocolo pode ser adaptado.